pessoal, beleza? Eu vou estar resolvendo aqui 4 exercícios sobre o conceito de velocidade, reforçando o que eu já fiz em sala de aula, beleza? Vamos lá? Só lembrando, né? Todo exercício de física é uma história que eu estou contando para vocês, é um caso que eu estou contando para vocês. A primeira coisa é eu entender esse caso, ok? Vamos lá? Deixa eu só pegar aqui. O que o enunciado está dizendo? No primeiro trecho de uma viagem, um carro percorre uma distância de 500 metros com uma velocidade média de 90 km por hora. Ponto. No trecho de uma viagem, um carro percorre uma distância de 500 metros a 90 km por hora. O trecho seguinte, de 100 metros, foi percorrido com uma velocidade de 72. Calcule a sua velocidade média no percurso total. O que é a velocidade média? É aquela que, mantida constante, o corpo percorre a mesma distância, no mesmo intervalo de tempo que outro que tem a sua velocidade variando no tempo, certo? Pediu para calcular a velocidade média. O que eu vou fazer? Eu vou me organizar. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar essas informações que estão ali e colocar num esquema, né? Então, primeira coisa, vou fazer uma reta aqui, não tão reta, mas vamos considerar que sim. Ó, eu tenho todo o percurso, eu vou representar para essa reta, e ele separou em 2 trechos, né? Porque o primeiro trecho e o trecho seguinte. Então, aqui está o primeiro trecho da minha viagem, e aqui está o segundo trecho da minha viagem. O que o exercício disse? Ele disse que no primeiro trecho, o corpo percorreu 500 metros a 90 metros, 90 km por hora. Então, velocidade 90 km por hora. No segundo trecho, ele percorreu 100 metros a uma velocidade de 72 km por hora. E ele está pedindo para eu achar a velocidade média. Lembra que eu falei para vocês como que eu começo a resolver o exercício? Sempre pela pergunta. Preciso saber onde eu quero chegar para saber qual o caminho que eu vou fazer. Então, eu quero calcular a velocidade média. Vamos colocar aqui no cantinho. Como que se calcula a velocidade média? Delta S sobre delta T. Certo? Muito bem. Do que eu preciso para calcular a velocidade média? Do deslocamento do corpo, e eu preciso do tempo que ele gastou nesse deslocamento. Eu preciso dessas duas informações. Eu preciso do deslocamento total e eu preciso do tempo total gasto, certo? Muito bem, vamos vir aqui. No primeiro trecho ele anda 500 metros, no segundo ele anda 100. Qual foi a distância total percorrida? A soma das duas, né? Que vai dar 600 metros. E quanto tempo ele gastou aqui? O exercício não me deu tempo, mas ele me deu condição de calcular. E como ele me deu o deslocamento e me deu a velocidade, olha aqui, ó. Como ele me deu o tempo e me deu a velocidade, eu consigo calcular o deslocamento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular quanto tempo foi gasto no primeiro trecho, quanto tempo foi gasto no segundo trecho. Eu só estou com um pequeno pormenor aqui, né? Aqui o deslocamento está em metros e a velocidade está em quilômetros por hora. O que eu faço? Passo aqui para metros por segundo. Divide por 3,6. Ó, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Também está em quilômetros por hora. Aqui está em metros. Também preciso dividir por 3,6. Então, a velocidade em metros por segundo vai ser 90 dividido por 3,6, a 25 metros por segundo. E aqui, 72 dividido por 3,6 dá 20 metros por segundo. Né?
Então, isso aqui eu já não preciso mais, isso aqui eu já não preciso mais, o que me interessa é esse carinha aqui e esse carinha aqui, certo? Como que eu vou fazer para calcular o tempo gasto? Aqui, seria interessante você ser mais tradicional, vamos dizer assim, e fazer pela equação. Escreve a relação matemática aqui. Velocidade, S sobre ΔT. Qual foi a velocidade do módulo? 25. Qual a distância que ele percorreu? Aqui foi 500 metros. Eu vou chamar de T1 o tempo gasto no primeiro trecho. Vamos fazer a conta. Multiplica cruzado, vai ficar 25. 1 é igual a 500, né? Passou o T1 para cá multiplicando. T1 vai ser 500 dividido por 25. E vai dar quanto? Vai dar 20 segundos. Por que eu sei que é segundos? Porque aqui está metros por segundo. Você divide 500 por 25, vai dar 20. Vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Vou pegar a equação ΔS sobre ΔT, vou substituir 20 é igual a 100. Aqui eu vou chamar o tempo de T2, porque é o segundo trecho. T2 passa para cá multiplicando. 100. O 20 passa para cá dividindo. Está multiplicando aqui, passa dividindo. 20. E 100 por 20, 5 segundos. Então, ele gastou 20 segundos no primeiro trecho e 5 segundos no segundo trecho. 20 mais 5 dá 25. Então, o tempo todo que ele gastou aqui, deixa eu trocar por aqui, ele gastou 25 segundos. O que eu faço agora? Uso a equação da velocidade. Velocidade média, que é ΔS, sobre ΔT, vai ser o deslocamento total, 600, dividido pelo tempo total gasto, que é 25, certo? E agora eu vou dividir 600 por 25, que dá 24 metros por segundo. O que eu encontrei, gente? O que eu encontrei foi o seguinte. Se eu pegar esse mesmo trecho aqui de 600 metros, né, o trecho total de 600 metros, se eu andar com uma velocidade constante de 24 metros por segundo, eu vou gastar o mesmo tempo que esse carro aqui gastou andando a 25 e depois andando a 20. Esse é o conceito de velocidade média. Ok? Esse é o significado. Eu achei uma velocidade que, se mantida constante desde o início até o final, esse carro vai percorrer a mesma distância que esse carro aqui percorreu, alternando a sua velocidade. Ok? Vamos para o próximo. De novo, vou te contar uma história. Uma família viaja de carro com uma velocidade constante de 100 km por hora durante 2 horas. Uma família viaja de carro com uma velocidade constante de 100 durante 2 horas. Após parar em um posto de gasolina por 30 minutos, continua sua viagem por mais 1 hora e meia, com uma velocidade constante de 80 km por hora. Calcule a velocidade média do carro durante toda a viagem. Mesma situação no inicial. Primeiro exercício, eu quero calcular a velocidade média total da viagem, né? Eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz anteriormente. Vou fazer aqui uma reta representando essa viagem. Qual que é a diferença desse exercício aqui para o anterior? No outro, não houve parada. Aqui o exercício está dizendo que em algum momento ele ficou parado, ou seja, a velocidade foi zero,
E ele fez isso durante um intervalo de tempo de 30 minutos, certo? Diferente do outro, aqui tem um tempo de parada. O que vai mudar isso? Calma lá. Primeira coisa que eu vou fazer é... Qual é a pergunta? A pergunta é calcular a velocidade média. Ok? Do que eu preciso? Deixa eu lembrar da equação. Velocidade é ΔS sobre ΔT. O que eu preciso para calcular a velocidade? O deslocamento e do tempo. Beleza? Então, vamos pegar esses números todos aqui, vamos colocar nesse esquema aqui para ver o que dá. Vou dividir aqui também, tá? Eu não vou dividir em 3 partes, eu vou dividir em 2 só, porque só houve 2 momentos de movimento. Aqui, lembre-se que está parado, tá? Então, você tem o primeiro trecho, você tem aqui o segundo momento que ele está parado, e aqui você tem o segundo trecho de movimento. Não é o terceiro trecho, é o segundo, porque aqui não houve movimento, né? No primeiro trecho, ele teve uma velocidade de 100 quilômetros por hora e ele se moveu por um intervalo de tempo de 2 horas. No segundo trecho, ele teve uma velocidade de 80 km por hora e ele fez isso por um intervalo de tempo de 1 hora e 30 minutos. 30 minutos é meia hora, não é? Eu vou colocar aqui como sendo 1,5 horas. Ok? Aqui também eu vou colocar 30 minutos, é meia hora, né? Então, eu vou colocar 0,5. Quais as informações que eu consigo tirar aqui já direto para poder substituir aqui? O tempo. Ó, ele andou durante 2 horas, ele ficou parado durante meia hora, ele andou durante mais 1 hora e meia. Quanto tempo durou essa viagem? Ah, Emerson, durou 3 horas e meia. Durou 3 horas e meia, né? O tempo parado também conta. Então, a velocidade média é o tempo gasto em toda a viagem. Qual foi o tempo gasto em toda a viagem? 2 horas se movendo, meia hora parado e mais 1 hora e meia se movendo. Isso dá um tempo total de 4 horas. O que eu preciso? Do deslocamento, né? Aqui dá para fazer por raciocínio, né? Pela definição do que é velocidade. O que a velocidade me informa? A distância que o corpo percorre em uma unidade de tempo. Nesse caso aqui, ele vai andar 100 quilômetros em 1 hora. Se em 1 hora ele anda 100, em 2 ele anda quanto? 2 é 100. Ele anda 200 metros, certo? 200 quilômetros, ó. E aqui? O que isso aqui está me dizendo? Que em 1 hora ele anda 80 quilômetros. Se em 1 hora ele anda 80, em 1 hora e meia ele anda quanto? Em 1 hora ele anda 80, em meia hora ele vai andar a metade disso, né? Ele vai andar 40. Tá quanto isso aqui? 120 quilômetros, certo? Ah, Emerson, não entendi. Eu substitui aqui, ó. V é ΔS sobre ΔT. E substitui. Qual é a velocidade? 100. Deslocamento, eu quero calcular. ΔS1. Quanto tempo ele andou? 2 horas. Olha lá, passo 2 multiplicando. O ΔS do primeiro vai ser 2 vezes 100, que é 200 km. Mesma coisa você faz aqui. Velocidade é ΔS sobre ΔT. 80, ΔS2, dividido pelo tempo, que é 1,5. 1,5 passa para cá multiplicando, vai ficar 80 vezes 1,5, que é 80 mais 40, que dá os mesmos 120 que eu achei lá em cima. Qual foi a distância total percorrida? Vou colocar aqui para o vermelho. Ele andou 200 mais 120, ele andou 320 quilômetros. Ok? Como que eu calculo a velocidade? Velocidade média, ΔS sobre ΔT, velocidade média
vai ser a distância percorrida, 320, dividido por 4 horas. A velocidade média aqui vai ser de 80 km por hora. A velocidade dele, se mantida constante em 80 km por hora, ele vai conseguir percorrer toda essa viagem aqui. Mas, Emerson, aqui também tem 80, por isso que deu 80 aqui, mera coincidência, tá? Só lembrando que nesse trecho aqui ele ficou meia hora parado. E por conta dessa meia hora parada, olha aqui, ó, ele teve que andar mais rápido no primeiro trecho. Mas se ele não tivesse parado, se ele tivesse andado todo o trecho sem parar, ele ia gastar as mesmas 4 horas se ele tivesse andando a 80 km por hora. Então, como ele deu um adianto aqui, ele conseguiu ficar um tempo parado, né? Mas foi uma mera coincidência essa velocidade aqui coincidir com essa, tá? O fato dele ter ficado exatamente meia hora, o fato daqui ter 100 quilômetros e aqui ter andado 2 horas, foi uma mera coincidência. Isso não vai acontecer sempre, beleza? Bora para o próximo. Vou te contar outra história. Espera aí. Neutrino, um aluno do ensino médio, sai da sua casa para ir à escola. Ponto. Um ponto aqui, para de ler. Neutrino, um aluno do ensino médio, sai da sua casa para ir à escola. Ok. 5 minutos depois, sua mãe percebe que ele esqueceu o trabalho que deveria ser entregue naquele dia. E por isso, sai de casa andando a uma velocidade de 5,4 km por hora, no intuito de alcançá-lo. Para de novo. Um ponto aqui. Então, 5 minutos depois, sua mãe percebe que ele esqueceu o trabalho, devia ser entregue naquele dia, e ela vai sair correndo atrás dele, a 5,4, para poder alcançar. Considerando que neutrino se move com uma velocidade de 3,6 km por hora, desde que saiu da sua casa, então ele manteve a velocidade sempre a mesma. Letra A. Quanto tempo sua mãe gastou para alcançar? Então vamos de novo, vou te contar um caso. O menino saiu de casa para ir para a escola. Só que ele tinha um trabalho para entregar e deixou o trabalho para trás. A mãe viu o trabalho e falou assim, opa, deixa eu correr atrás do menino. E ela pegou, foi correr atrás do menino. Mas veja bem, entre esse menino sair de casa e a mãe perceber, passaram-se 5 minutos. Significa que esse menino se afastou de casa, certo? Então, vou fazer um esquema aqui para a gente fazer isso. Ó, então, lembrando, então, tá aqui a casa do neutrino, fazer um esquema aqui mais ou menos. Tá aqui a casa do menino. Nome bonito para vocês colocarem no filho de vocês, quando vocês tiverem filho, tá? Neutrino sai de casa e ele anda por quanto tempo? 5 minutos. Só depois de 5 minutos a mãe percebe que ele deixou. Então, o neutrino saiu da casa dele e por um intervalo de tempo de 5 minutos, ele andou a uma velocidade de quanto? De 3,6 km por hora. Ok? Aí a mãe sai aqui de casa e vai correr atrás desse menino. Certo? E vai correr atrás dele. E ela vai fazer isso a uma velocidade de 5,4 km por hora. Primeira pergunta que foi feita é quanto tempo ela gasta para chegar até ele. Tá? Primeira coisa que eu vou precisar fazer, aqui está em minutos, aqui está em quilômetros por hora, aqui está em quilômetros por hora, eu vou ter que transformar isso para unidades melhores. Eu vou transformar tudo para metros por segundo e segundos, tá? Então, ó, neutrino, vou escrever Newton, neutrino, neutrino tem uma velocidade 3,6 km por hora, eu vou dividir por 3,6 para passar para metros por segundo, um metro por segundo.
O tempo que ele andou, 5 minutos, vou passar para segundos. Quantos segundos tem 1 minuto? 60, né? Então, 5 vezes 60, 300 segundos. Então, olha, neutrino, durante 300 segundos, andou a uma velocidade de 1 metro por segundo. Qual foi a distância que ele percorreu? Que distância é essa aqui que separa neutrino da sua mãe? Preciso saber dessa distância aqui. Como é que eu vou achar essa distância? Uma das maneiras, nós só vimos essa relação matemática, então é ela que nós vamos utilizar. Ó, você tem a velocidade de neutrino, que é de 1 metro por segundo. Você tem o tempo que ele andou, que foi 300 segundos. Você consegue saber qual é a distância que o neutrino percorreu. Ele percorreu 300 metros. Quando a mãe dele saiu de casa, neutrino já estava a 300 metros à sua frente, tá? Então, eu vou refazer o desenho aqui. Então, quando a mãe, tem um pouquinho, quando a mãe sai de casa com uma velocidade, qual a velocidade da mãe, hein? 5,4. Vou dividir por 3,6 para passar para metros por segundo. Isso aqui dá 1,5 metros por segundo, tá? A mãe sai a uma velocidade de 1,5 metros por segundo. Seu menino, lindo, está lá na frente, 300 metros na frente dela, andando a uma velocidade de 1 metro por segundo. Eu quero saber quanto tempo ela gastou para alcançar ele. Aqui, para resolver a letra A, nós vamos utilizar o artifício da velocidade relativa. É mais ou menos parecido com o trem ultrapassando a ponte, a motocicleta ultrapassando o trem. Então, aqui eu uso a velocidade relativa. Por quê? Porque eu tenho dois corpos se movendo. Vamos fazer de conta que um está parado e que só o outro está se movendo. E aí fica mais fácil a nossa conta, né? Como a mãe de neutrino está indo aqui para a direita e o neutrino também está indo para a direita, como é que eu calculo a velocidade relativa da mãe de neutrino em relação a ele? Eu subtraio os valores, né? Então, vai ficar 1,5 menos 1. A velocidade relativa é de 0,5 metros por segundo. O que é velocidade relativa mesmo? Vou fazer a pergunta. Por que a mãe consegue alcançar o neutrino? Porque ela está andando 0,5 metros por segundo mais rápido. Exatamente porque essa é a velocidade da mãe em relação ao neutrino. E ela vai ter que percorrer qual distância para alcançar ele? Se eu for pensar com a velocidade relativa, eu estou fazendo de conta que ele está parado e que só ela que está se movendo e ela está se movendo a 0,5. Se eu estou fazendo de conta que ele está parado, qual é a distância que ela vai ter que percorrer? 300 metros. Isso? Ela vai percorrer 300 metros. Quanto tempo ela vai gastar? Só fazer ΔS sobre ΔT, e aqui eu vou usar a velocidade relativa. 0,5, 300, dividido pelo tempo. Multiplica cruzado, 0,5t é igual a 300, t é igual a 300, dividido por 0,5. Ô, letrinha bonita, hein? 300 por 0,5 dá 600 segundos. Ela vai gastar 600 segundos para alcançar ele. Mas ela não vai alcançar, obviamente, que ela não vai alcançar ele nessa posição, né? Porque os dois estão andando. Só que ela vai ter que percorrer 300 metros a mais do que ele. Então, ela vai gastar 600 segundos para alcançar. Ok? Respondido a letra A. A letra B quer saber a que distância da casa ele é alcançado pela mãe. Não tenho mais espaço, eu vou apagar tudo aqui para poder fazer a letra B, tá bom? Levanta a mão aí. Então, além de apagar, eu já fiz o esquema aqui. Ó, ela saiu de casa a essa velocidade, ele estava a 300 metros, e aí ela conseguiu alcançar ele depois de 600 segundos. Por que eu fiz o desenho aqui? Eu fiz o desenho aqui porque ela não vai encontrar ele nessa posição. Lembra que eu falei assim, vamos fazer de conta que ele está parado. Ele continua andando e ela também.
como ela está mais rápida, uma hora ela alcança. E aí ele vai ser alcançado por ela aqui, nessa posição, né? E o exercício quer saber qual a distância que ela se afastou de casa quando ela chegou perto dele, tá? O que que eu vou fazer? Agora eu não uso mais velocidade relativa. Eu vou usar a velocidade da mãe. Esse m aqui não é de média, tá? É da mãe do neutrino. Ela tem uma velocidade de 1,5 metros por segundo. Ela se moveu durante um intervalo de tempo de 600 segundos. Qual a distância que ela vai percorrer? Velocidade média. Velocidade média não, velocidade é ΔS sobre ΔT, 1,5 ΔS, dividido pelo tempo, que é 600. O 600 está dividindo, vai passar para cá multiplicando. ΔS vai ser 1,5 vezes 600. ΔS vai ser igual a 900 metros. Então, a mãe de neutrino vai percorrer 900 metros. Então, a que distância de casa neutrino é alcançado pela mãe? 900 metros. Aí, só para vocês entenderem, qual foi a distância que neutrino percorreu aqui? Ele já estava nessa posição, né? Que distância que ele percorreu aqui? Vamos fazer uma conta? ΔS sobre ΔT, qual é a velocidade dele? 1. Qual a distância que ele percorreu? Não sei. Quanto tempo ele andou? A partir da hora que a mãe saiu de casa. Esses 5 minutos aqui não conta. Eu já usei ele para colocar o neutrino nessa posição. Eu vou usar o tempo que ele andou aqui foi o tempo que ela gastou para alcançá-lo, certo? Qual o tempo que eu vou usar? Vou usar os 600 segundos, porque ela andou 600 segundos e ele saiu daqui durante 600 segundos. Ele veio para cá. Multiplica cruzado, ΔS vai ser igual a 600 metros. Olha aqui, ó. Esse trecho aqui, ele percorreu 600 metros. Como ele já estava a 300 aqui de distância, que ele ficou da casa dele, os mesmos 900 metros que eu achei aqui dela, tá? Você tinha, inclusive, duas maneiras de fazer. Você podia fazer a distância que ele percorreu e somar com os 300. Ok? Vamos lá para o próximo. Contar outra história para você, ó. Uma viagem de 600 quilômetros de distância é planejada para ser feita em 6 horas e meia. Porém, devido ao trânsito, em 3 trechos distintos, as velocidades foram diferentes. Ponto. Respira. Vamos voltar? Uma viagem de 600 quilômetros, ela foi planejada para ser feita em 6 horas e meia. Andar 600 quilômetros em 6 horas e meia, ok? Porém, devido ao trânsito, em 3 trechos distintos, as velocidades foram diferentes. No primeiro trecho, de 180, a velocidade foi de 90. No segundo trecho, de 240 quilômetros, a velocidade se manteve a 80. Então, era 90, caiu para 80. Calcule qual deverá ser a velocidade no último trecho para que a viagem seja feita no tempo previsto. O tempo previsto é 6 horas e meia, certo? Então, olha só. Vou me organizar aqui, tá? Uma viagem com um deslocamento de 600 quilômetros. Ela foi prevista para ser feito em 6,5 horas, certo? Simples. Porém, contudo, todavia,
devido ao trânsito, que não foi previsto. Essa viagem, ela teve três trechos distintos, em que cada um deles a velocidade foi diferente. Então, no primeiro trecho, no primeiro trecho, 180 quilômetros. Então, nesse trecho aqui, num deslocamento de 180 quilômetros, a velocidade foi de 90 quilômetros por hora. No segundo trecho, de 240 quilômetros, estou tirando daqui, tá? Ó. No segundo trecho, 240, velocidade 80. Velocidade 80 quilômetros por hora. Certo? Olha a pergunta. Qual deve ser a velocidade no último trecho? Qual deve ser a velocidade no último trecho para que isso aqui aconteça? Para que a viagem seja feita no tempo previsto. Qual era o tempo previsto? 6 horas e meia. Então, andou 180 quilômetros a 90 quilômetros por hora. Andou 240 quilômetros a 80 por hora. Qual deve ser a velocidade aqui para que isso aqui seja mantido? Lembre-se, se ele pediu velocidade, eu preciso do deslocamento e eu preciso do tempo, certo? Então, para eu achar a velocidade, eu preciso do deslocamento e do tempo. Para o deslocamento, daqui, gente, até aqui, qual foi a distância percorrida? Ele andou 180 mais 240, não foi? Ele andou 140 no primeiro trecho, mais 240 no segundo trecho. Só somar. 0, 12, vai 1, ele andou 420 quilômetros. Então, nesse trecho aqui, ele andou 420 quilômetros. Quanto que sobrou para esse trecho aqui? Se tudo era 600, ele andou 420, quanto que sobrou? Sobrou 600 menos 420, não é? Sobrou, então, 180 quilômetros. Então, nesse trecho aqui, ele vai precisar percorrer, falta ainda percorrer 180 quilômetros, né? 0 menos 0 dá 0, aqui não dá, então é 9, aqui fica 5, 9 menos 2, dá 7, 10, menos 2 dá 8, e 5 menos 4 dá 1, 180 quilômetros, certo? Quanto tempo resta para esse ponto? Ok? Deixa eu apagar aqui primeiro. Ó, nesse trecho aqui, quanto tempo ele gastou? Aqui está dizendo que ele tinha uma velocidade de 90 quilômetros por hora. Eu vou fazer aqui embaixo, porque eu já risquei tudo lá em cima, né? Ele andou a 90 quilômetros por hora e percorreu uma distância de 180 quilômetros. Vamos fazer direto por raciocínio? O que significa isso aqui? E em 1 hora ele anda 90 quilômetros. Quanto tempo ele precisa para andar para 180? Se a cada hora ele anda 90, quanto tempo ele precisa para andar 180 quilômetros? 2 horas. É isso? Vamos fazer aqui? Ó, aqui ele andou a uma velocidade de 80 quilômetros por hora e ele percorreu uma distância de 240 quilômetros. Vamos de novo? Se em 1 hora ele anda 80 quilômetros,
Quanto tempo ele vai precisar para andar 240? Vamos lá, 1 hora 80, 2, 160, 3, 240. Então, aqui, ele gastou um tempo de... desculpa. Ele gastou um tempo de 3 horas. Certo? Aqui ele gastou 2. Nesse trecho aqui, ele gastou 2. Nesse trecho aqui, ele gastou mais 3. Quanto que restou para esse? Porque era 6 horas e meia, né? Aqui ele andou 2 horas. Aqui ele andou 3 horas. Quanto que sobrou para esse ponto aqui? Vamos fazer a conta. Ele gastou 2 horas no primeiro trecho, mais 3 horas no segundo trecho, ou seja, 5 horas. Ele tinha 6,5 horas para fazer a viagem, mas ele já gastou 5. Quanto que sobrou para o último trecho? 1 hora e meia, certo? 6,5 menos 5, 1,5 horas. Então, quanto tempo ele gastou aqui, ele vai poder gastar, aqui é quanto tempo ele vai poder gastar. Ele vai poder gastar 1 hora e meia. Então, as informações que eu tenho desse trecho aqui é o deslocamento dele é de 180 quilômetros e ele deverá fazer isso em 1,5 horas. Qual é a sua velocidade? Vamos substituir aqui. V é igual a 180 dividido pelo tempo, que é 1 hora e meia. 180 dividido por 1,5, 120 quilômetros por hora. Então, para que isso seja satisfeito, já que ele andou aqui a 90, aqui a 80, e aqui ele já gastou 5 horas, sobrando 1 hora e meia só para ele terminar a viagem, ele vai precisar apertar o pé e vai ter que andar a 120 km por hora, ok?